Bom, gente, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto, e é um prazer dar início a mais um encontro do nosso ciclo de estudos sobre educação do Ceará. Hoje o nosso convidado é o professor Amaury Gomes, que é o diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Escolar, Gestão Educacional, lá de Sobral. Então, é um prazer ter ele aqui com a gente hoje, esse equipamento enorme que forma todos, né, não só professores, como gestores de todas as modalidades, todas as etapas de ensino. A gente vai conhecer um pouco mais dessa experiência, como é que eles se estruturam, como é que eles se organizam. Né? O professor Amaury, ele é servidor público municipal, né? Então ele é da rede, no cargo de professor efetivo da Prefeitura Municipal de Sobral do Ceará, possui graduação e licenciatura plena em Estudos Sociais pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, que é chamada de UVA. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga, Medieval e História da Educação. Também possui especialização em Gestão Escolar pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, com experiência em Gestão Educacional. Possui especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Ceará, atuou como vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Sobral, até 2010, e professor substituto da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Ele exerceu o cargo de secretário de Educação no município de Forquilha, na região metropolitana de Sobral, em 2013, e foi diretor do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras de Sobral. Atualmente, ele está desempenhando as funções de presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério de Gestão Educacional, chamada de Estapege, e presidente do Conselho Municipal de Educação de Sobral. Então, assim, para a gente é uma honra que você esteja dedicando seu tempo, esteja aqui conosco hoje. E, enfim, acho que sem mais delongas podemos começar, né? Vou passar a palavra para o senhor. Tá, primeiro, Bruna, quero agradecer o convite. Quando eu conversei com o secretário de Educação, né, a respeito do convite, ele de pronto disse, não, vá, porque é um grupo muito bom, então fez assim, elogios aí ao grupo, né, e para nós que fazemos a educação aqui em Sobral, é sempre uma alegria poder compartilhar o que a gente vem fazendo, né, ao longo dessas 2 décadas e meia. Então, se a gente pegar a experiência educacional de Sobral, é preciso considerar esse tempo, né, essa faixa no tempo de 25 anos. Então, quero agradecer aí o movimento trabalhista pela educação, né, no Rio de Janeiro, e nesse encontro que chama Ciclo de Estudos sobre a Educação Cearense. A alegria é toda minha, a pauta hoje, pelo que foi colocado, é a formação de professores e gestores escolares. Bom, eu trouxe algumas lâminas, e aí, se tu puderes me ajudar, Bruna, pode já exibir. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que se organiza a Escola de Formação de Professores, né, aqui em Sobral. A sigla é SFAPEG, já foi colocada aí pela Bruna, né? A SFAPEG, ela tem uma história que, na verdade, se inicia ali em 2005, né? Então é uma escola de formação de professores, mas eu vou falar, e é preciso que vocês entendam que nós não formamos somente professores que estão atuando em sala de aula, né? Aquele profissional que está dentro da sala de aula. Então, tem outros atores também que nós formamos. É importante colocar também, Bruna e os demais que estão aqui na sala, que a Escola de Formação de Professores de Sobral não é um equipamento da Secretaria de Educação. Nós somos uma OS, uma organização social, sem fins lucrativos, de natureza privada. Pode seguir, Bruna, por gentileza. E pode seguir. E aí, como eu disse, né, nós somos uma... Pode voltar um pouquinho. Volta nessa... Isso. Nós somos uma organização social, né, criada em 2005, né? Então, desde 2005 que a gente vem trabalhando com a formação dos professores, o que nós chamamos aqui, né, formação continuada e em serviço. Então, a Escola de Formação, ela é parte do programa, né, da Política Educacional de Sobral. Antes da Escola de Formação existir, é preciso também dar ênfase que Sobral desenvolvia um trabalho de formação de professores muito semelhante ao que os municípios do Brasil desenvolvem.
ou seja, a própria secretaria, né, gerenciada ali pelo seu, dependendo do organograma, com os seus coordenadores de ensino, né, gerentes e técnicos, é que promoviam a formação de professores. Sobral resolveu, tomou a decisão, era preciso uma escola que pudesse liderar esse processo. Então, nós recebemos de um... Vocês conseguem me ouvir? Uma hora caiu, mas voltou. Nós conseguimos, né, desenvolver um programa de formação onde saía da secretaria, né, assim, tirava da secretaria a execução, né, do programa. Então, nós participamos de um processo licitatório, e a partir daí existe um contrato de gestão, e dentro do contrato de gestão, obviamente, o plano de trabalho. Então, a gente desenvolve um plano de trabalho a partir do contrato de gestão com a prefeitura. Pode seguir, na próxima lâmina, Bruna, nós vamos ver aí a estrutura de como é que nós nos organizamos aqui. Então, existe uma diretoria, né, e presidência. Eu tenho uma diretoria pedagógica e uma diretoria administrativa. Muito semelhante, muito alinhada com a Secretaria de Educação, nós temos as coordenações de ensino, educação infantil, anos iniciais e EJA, coordenação dos anos finais, uma coordenação de planejamento e logística e uma coordenação de gestão de pessoas, que nada mais é do que o RH. Para cada coordenação desta, nós temos uma equipe, um coordenador e uma equipe de formadores e elaboradores de materiais. Então, percebam, o elaborador de material é o mesmo formador que vai ministrar as formações. Então, nada mais justo do que quem produz o material, né, quem produz e quem elabora o material para chegar na mão do professor como instrumento, né, para lhe dar ali o suporte necessário para a aula propriamente dita, é o mesmo formador. Então, a gente chama de elaborador e formador, professor, elaborador e formador, né? Todo esse grupo, né, ele é selecionado, a gente faz uma seleção pública, e todos eles são seletistas, né, são carteira assinada, né, são CLT. Um detalhe, por não ser parte da Secretaria de Educação, eu não posso contratar os professores da rede, porque aí você tem um conflito jurídico, né, de duplicidade, uma vez que nós administramos, ou uma vez que esse recurso que vem da prefeitura é também parte do recurso do Fundeb. Então, não poderia contratar um professor que tenha vínculo, a não ser que este peça licença para tratar de assuntos pessoais, ele se afaste, como é o meu caso, né? Eu tive que me afastar para tratar de assuntos pessoais. Pode seguir, Bruna. Aqui é um pouco da missão, visão e valores, né? Quando nós fomos criados aqui. Então, qual é a grande missão da Escola de Formação de Professores? Antes de falar da missão, eu queria falar também do que é que motivou, de fato, a criação da Escola de Formação de Professores em Sobral. Nós percebemos, e aí eu falo isso, né, Bruna e os demais aqui na sala, porque eu estava antes de 1997, ou seja, antes desse processo da experiência de Sobral acontecer, eu já estava na rede, como professor em sala de aula. Então, eu estava antes, né? Estive durante os 25 anos e estou agora, né? Porque agora, daqui a pouco, eu vou dar um pequeno spoiler do que vai acontecer até o final do ano de 2024. Então, o que é que motiva a criação da Escola de Formação de Professores de Sobral? Nós percebemos lá atrás que os professores, quando saíam da universidade, sobretudo, né, pedagogos, porque é o grande número, né, de professores que nós temos, que são pedagogos, por se tratar de educação básica. É claro que nós temos professores também de outras áreas do conhecimento. Mas falando do curso de pedagogia, a gente percebia que esse professor, esse profissional, quando adentrava o serviço público, através de concurso ou não, né, pode ser também contratado temporariamente,
ele tinha uma grande dificuldade ao chegar na sala de aula. Então, ele saía com todo o arcabouço, né, intelectual, toda a parte teórica, né, da academia, que é fundamental. E quando ele entrava na sala de aula, parecia que ele pousava de uma nave e não fazia muito sentido, porque se você olhar para os cursos de licenciatura, até hoje você tem uma escassez assim notória da prática, de disciplinas que tratem da prática, do laboratório, né? Quando você vai olhar para os estágios que acontecem, né, dos estágios que os universitários, inclusive, realizam aqui na rede, e em vários municípios do Brasil, é muito pequena a carga horária desse estágio. Então, o professor, ele adentra o serviço público e ele parece estar em outro ambiente, que, assim, a meu ver, não deveria ser. Então, esse distanciamento entre a teoria e a prática, né, do que você tem como escola real, do que acontece na escola real, foi isso que motivou a criação da escola de formação. Porque a gente precisava dizer, né, e sugerir a esse profissional que ele tivesse material didático estruturado, que é muito importante, mas que, a rigor, esse material didático estruturado precisa de um acompanhamento e de uma ação formativa e efetiva. Sobral tomou essa decisão lá, né, nos idos de 2000, e nós chamamos essa formação de formação continuada, né, e em serviço. Por que é em serviço? Porque o professor, ele sai do espaço da escola no horário normal de expediente dele e vai para o espaço da formação. Então, é por isso que é continuado e em serviço. E é o ano inteiro. Então, pelo menos uma vez por mês, esse profissional vai sair lá do ambiente da escola, no horário de expediente dele, e vai para a formação. Então, a grande missão é a formação continuada, né, dos servidores do magistério e áreas afins e em serviço. A visão é ser uma instituição de excelência. A gente sempre buscou isso. Porque no momento que a gente desenvolve a construção dos materiais que leva para o espaço da formação, esse material só chega na mão do professor uma vez validado pela Secretaria de Educação. Então, existe uma sintonia muito fina entre a escola de formação e a Secretaria de Educação. Então, o material que nós produzimos precisa de uma validação, né? Passa por um filtro das coordenadorias de ensino para se chegar na mão do professor. E a formação em si, ela está muito numa energia de mostrar como fazer, mostrar como dar uma boa aula. Eu digo muito, vamos jogar encantamento na formação para que isso possa fazer sentido para o professor em sala de aula. Então, se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples. Se a gente percebe que Sobral faz avaliações externas a cada 6 meses. Então, faz em junho, que a gente chama de avaliação diagnóstica, e faz em novembro. São avaliações que foram criadas também há mais de 20 anos. Estas avaliações, elas, inclusive, servem de parâmetro para premiar os professores, que a gente chama de gratificação por desempenho, a partir do trabalho que é desenvolvido, né, em sala de aula. Então, essas avaliações, que a gente chama de avaliação externa, elas servem como uma métrica para que essa premiação chegue mensalmente, né, acrescendo ali o salário do professor. Fica agregado ao salário do professor o resultado de aprendizagem. Isso é lei municipal, né, foi criada uma lei, né, passou pela Câmara de Vereadores, e é um dispositivo que funciona muito bem, né, quando a gente fala do resultado. Então, acho que isso aí dá outra palestra aqui com a nossa turma da Casa da Avaliação Externa, viu, Bruna? Depois era uma dica aí para vocês convidarem para ela tratar da avaliação externa. Acho que dava uma outra conversa, dava um outro momento aqui com os educadores que aqui estão. Bom, e aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse resultado, olha só que interessante, a gente pode pegar esse resultado da avaliação externa, enquanto
enquanto escola de formação, e perceber, por exemplo, porque o resultado ele vai estar lá descrito, ou pelo menos visivelmente, olhando para os descritores, pelo percentual de acertos e erros que os alunos têm. Então, eu posso muito bem olhar para o resultado de todas as escolas e perceber o seguinte, olha, o descritor 10 ou 15 da matemática ali do 5º ano teve um percentual X de erros na média geral do município. Isso pode me dar condições de, na formação, eu olhar e dizer assim, olha, vamos trabalhar muito fortemente esse conteúdo, porque a maioria dos alunos lá do 5º ano erraram esse conteúdo. Então, tem essa conversa também entre a escola de formação e a casa da avaliação. De forma alguma, a gente leva resultados para a formação, porque discutir resultados é uma tarefa do diretor da escola com os seus professores e com o seu grupo, né, com a comunidade, a discussão de resultados. Discutir resultados é tarefa da Secretaria de Educação com os diretores, né, com os coordenadores pedagógicos. Então, nós não temos essa tarefa de discutir resultados e nem apresentar resultados aos professores numa formação. Bom, a visão sermos uma instituição de excelência, os valores, né, são princípios, né, de ética, inclusão, cooperação, protagonismo, disciplina e, sobretudo, inovação. Por que inovação é uma grande bandeira que a gente levanta aqui? Porque o material que nós construímos a partir do plano anual de curso, e aí vale lembrar que a cada início de ano nós construímos um plano anual de curso no ano anterior. Então, assim, agora, em meados de outubro, nós da Escola de Formação começamos a construir o plano anual de curso, que é, na verdade, a grande bússola que é entregue a esse professor uma semana antes de iniciarmos as aulas, onde ele vai ter todo o conteúdo do ano, mês a mês, do que vai acontecer. Isso de forma bem robusta. E esse conteúdo, né, esse plano, assim, grande, do ano inteiro, ele é construído por nós e validado pela Secretaria. Uma vez de posse com esse plano, o que é que nós da Escola de Formação vamos fazer? Vamos detalhando isso a cada encontro, porque a cada mês tem um conteúdo. A gente geralmente realiza isso em janeiro, que já serve para o conteúdo de fevereiro, quando ele começa a aula. Em fevereiro, a gente começa a trabalhar os conteúdos de março, e assim, consequentemente. A gente sempre antecipa, né, o mês a ser trabalhado para o conteúdo que irá para o mês seguinte, lá com o professor. Pode seguir, Bruna? Aqui é um pouco dos desafios e soluções. Desses 6 desafios e soluções, que eu costumo chamar de desafios e soluções, tem um que me encanta muito, que é esse primeiro. O que a Escola de Formação de Professores se propôs a fazer quando foi criada em 2005? Ora, os professores estavam em sala de aula. Os professores precisam estarem, assim, a gente precisa acompanhar esse professor que está lá. Seja o professor que já está há mais tempo, seja o professor que está há menos tempo. Esse primeiro desafio, para mim, ele diz muito da essência da escola de formação, que é tornar ou construir a carreira de professor mais atrativa. Eu vou mais além. Valorizar ou enfatizar, como queiram, o dever de ofício de ensinar. E eu vou mais além. O dever de ofício de ensinar com encantamento. Porque o que eu estou falando não é favor algum para as crianças, é direito. Toda criança tem direito a aprender, né? Então, é necessário que essa criança aprenda. Então, lá atrás, quando essa política começou a ser desenvolvida, nós tínhamos muito claro que a principal bandeira, né, e aí foi uma decisão política, né, de um projeto de política pública, primeiro que fosse de Estado e não de governo. É tanto que ela vem se consolidando ao longo dos 25 anos. Então,
o ponto de partida era alfabetizar as crianças. E nós dissemos, e tomamos uma decisão aqui muito clara, que era alfabetizar aos 6 anos e consolidar essa alfabetização e interpretação de texto, né, aos 7. Então, 7 anos de idade, a criança, independente da cor, independente da condição socioeconômica, independente do bairro onde ela more, né, independente de qualquer coisa, ela tem o direito de ser alfabetizada. Então, foi o start, na verdade, que deu luz, né, a essa política educacional. Ademais, os outros vêm colaborando, né, de ensinar a pensar como cientista, de proporcionar aos professores a implementação de metodologias ativas, de promover a formação, né, e qualificação desses profissionais, de pensar estratégias de informação, né, de promover as discussões e intercâmbios de conhecimento. E aí, quando eu falo na construir a carreira do professor mais atrativa, ou dizer, né, ou então sugerir que a carreira do professor, ou dever de ofício, né, que é ensinar, seja mais atrativo, eu convido esse professor a uma transformação. E eu acredito muito em transformação que venha de dentro para fora, e não o contrário. Ela efetivamente, para mim, na minha cabeça, para funcionar, ela precisa, de fato, vir de dentro, né? Pode seguir, Bruna. Os níveis educacionais atendidos. São todos os níveis educacionais atendidos. Então, a gente vai do infantil bebê, e aí lembrando também que em todos os níveis educacionais, nós temos material estruturado e formação. Quando eu falo de material estruturado, vocês imaginem PNLD, vocês imaginem materiais que a secretaria faz aquisição de diversos materiais e os materiais que nós produzimos para esse professor. O plano anual de curso equaciona todos esses materiais, né, formulando um grande documento e olhando para os materiais que Sobral faz uso. Então, vamos imaginar o PNLD, né, que agora teve uma renovação. Esse novo PNLD precisa vir para dentro para compor o plano anual de curso do município. Alguns níveis, né, aqui, alguns anos aqui, não tem material do PNLD, como a EJA, por exemplo, não tem. A EJA não tem material. O PNLD não atende, né? Então, nós fazemos a aquisição, né, a Secretaria de Educação, perdão, faz a aquisição do material de educação de jovens e adultos, e este material, uma vez feito a aquisição pela prefeitura, ele precisa vir para a escola de formação para que eventuais formações, né, que a editora tenha, passe por dentro da escola de formação. Então, é muito nesse sentido. Então, nós temos, além dos professores que estão em sala de aula aí, né, do infantil bebê, 1º ao 5º, 6º ao 9º, nós temos o atendimento educacional especializado, que a gente chama de cuidador, que são aqueles profissionais que cuidam das crianças, né, que requer ali um cuidado mais especial, né? Então, você tem um número de cuidadores, eu não sei como é que chama aí no Rio, mas aqui a gente chama de cuidadores, né? Tem municípios que chamam de assistentes, tem diversos nomes. Os professores do atendimento educacional especializado, que todos eles são psicopedagogos, os educadores sociais, e aí nós temos um grupo agora, desde 2018, se não me falha a memória, que são os psicólogos, que nós chamamos de orientador educacional. Então, nós temos hoje 86 escolas, né? Escolas com a de hoje sendo inaugurada. Nós temos quase um psicólogo por escola. Chega bem perto disso, né? A proposta do prefeito é de que a gente tenha um psicólogo por escola, né? Atendendo a unidade escolar. Aí nós temos os articuladores de projetos, os professores da EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, os coordenadores da educação infantil, anos iniciais e anos finais, e o orientador que eu já falei. Então, percebam, além do professor que está em sala de aula, né,
que é aquele professor efetivo, né, como nós chamamos, ou professor regente, né, em sala de aula, nós temos outros profissionais que também passam pela formação. Ok? Pode seguir, Bruna. Antes de seguir, queria só tirar uma dúvida com você. Quando você fala do material que vocês desenvolvem, ele é um material que vai para o aluno ou ele é um material tipo guia do professor? Esse material que a escola forma? É um material que vai para o professor. Tá. Mas nós também produzimos avaliações para os alunos, né? Avaliações para os alunos que a escola aplica, e nós também, com a implementação dos currículos próprios de língua portuguesa, matemática, currículo de educação infantil, o currículo de ciência, nós também preparamos o material que é um material complementar de implementação para o currículo. Tá? Então, assim, tem material que vai caderno do professor e caderno do aluno. Nós já produzimos. Tá bom? Mas a rigor é para o professor. Né? É um suporte para o professor. Aqui são os eixos de conexão, então eu acho que eu já falei um pouco. Para que eu possa construir a formação, eu preciso olhar para a BNCC e para os currículos locais que eu já falei aqui. Tem o que a gente tem assim, a menina dos olhos de 2018 para cá é as competências socioemocionais. E aí é uma parceria forte com o IAS, né, com o Instituto Ayrton Senna, que já foi, né, sempre foi um parceiro de Sobral, mas tem um destaque do IAS no início desse processo, quando nós tínhamos um projeto que chamava Acelera Brasil. Era um projeto que visava corrigir, né, fluxo. Então, nós tínhamos alunos analfabetos diluídos aí em todo o ensino fundamental, coisa que nós não temos hoje. Mas era uma realidade lá no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, você tinha alunos analfabetos, né, que passavam pela escola e sequer adquiriam ali as habilidades de leitura e de escrita, né, e de matemática. Então, foi um projeto que funcionou muito bem, a gente tinham turmas de aceleração. Inclusive, eu fui diretor de uma escola, à época, em 2001, ou foi 2000, que a escola funcionava em 4 tempos, só para vocês terem ideia do quão era desafiador. Tinha um horário, que era de 7 às 11 da manhã, tinha um horário de 11 às 15, tinha um outro horário de 15 às 19 e tinha um outro horário de 19 às 22. Eu tinha nessa escola, na época, não tinha tanto prédio, né? Eu tinha 13 salas de aceleração da aprendizagem, em todos os níveis. A escola tinha aproximadamente 1.200 alunos. Era numa periferia e funcionava do 1º ao 9º ano e atendia também a educação de jovens e adultos. Foi uma experiência bem interessante e muito rica a aprendizagem nesse período. Pode seguir, Bruna. Bom, aqui é o que a gente chama de como é que se constrói o processo de formação. Então, você tem coordenação e planejamento da prática docente e das demandas atuais. Toda formação nossa, o professor tem uma avaliação daquele momento formativo. Aquilo vai nos alimentar para as próximas, né? É importante a visão do professor. É desafiador também, porque quando eu falo que não posso trazer o professor que está em sala de aula para vir para a formação, por que é desafiador? Porque os melhores formadores que nós temos estão dentro das escolas, são os nossos professores, eles são ótimos formadores. Mas tem um impedimento legal que a gente não consegue trazê-lo para cá. E a gente descobriu também, ao longo do tempo, que os melhores formadores estão dentro das escolas mesmo, porque conhecem da prática, porque constroem tecnologias,
porque desenvolvem ações efetivas, porque estão na prática ali, desenvolvendo conhecimento com essa garotada. Então, quando eu vou selecionar os nossos formadores, eu tenho que ter muito cuidado, porque os professores são muito bons, são muito críticos. Não dá para levar qualquer coisa, sabe? Senão, a escola de formação fica sem crédito, né? Você desacredita. O professor está lá, cuidando da alfabetização das crianças. Ele sai do momento do expediente dele, vai para a formação, esperando que aquilo faça sentido na volta, né, para a escola. Se não fizer, ele acaba não indo. Então, os encontros, já falei, são mensais, por nível de ensino. Toda formação tem que ter o estudo teórico e temático, é necessário, né? A execução e acompanhamento do processo, que vai culminar na formação em serviço. Então, é formação em serviço do profissional da educação aqui em Sobral. Já falei do que é em serviço. O que é que ocorre quando esse professor sai da escola para ir para a formação? É necessário que tenha professores substitutos para conduzir a aula, uma vez que ele deixa a agenda, né, a pauta do dia, né, a agenda dele lá, o plano de aula dele, para que o professor substituto possa desenvolver o trabalho. Então, já tem mais de 20 anos isso. Você não encontra em Sobral um dia letivo normal, dentro do horário, a não ser que Deus nos defenda de acontecer uma catástrofe, mas você não encontra aluno fora da escola. Os pais já sabem disso. E a gente defende isso com muita força, porque, assim, já fui muito questionado sobre isso. Mauri, quer dizer que se o professor faltar, o aluno não volta? Não, não volta. Vai para a sala ou um professor substituto. Não tem, também adoeceu. Vai o coordenador pedagógico. Rapaz, ele também adoeceu. Vai o diretor da escola para dentro da sala de aula. O que não pode é a criança voltar para casa. E não pode, entendendo de que está tudo alinhado, o plano de aula está lá, a rotina está lá, e ela precisa ser seguida. Então, a criança não retorna para casa. Isso é muito forte, as famílias sabem disso. Né? A não ser que aconteça algo muito, né, assim, grandioso. Né? Mas não acontece. Horário de aula, a criança está na escola. E é isso. Pode seguir, Bruna, por favor. Aqui é um pouco dos registros. Pode ir passando, são só imagens, Bruna, das formações. Só um minutinho. Aqui é o calendário, né? Todo mês, todo final de mês, a gente emite um calendário, a gente manda para a secretaria o calendário e a secretaria envia para as escolas, para elas se organizarem. Então, percebam que no calendário aí, não dá para ver direitinho, mas depois vocês visualizem aí, volta no calendário lá, isso. Todo dia tem formação. Todo dia tem formação. Então, você pega, por exemplo, ali uma formação do primeiro ano do ensino fundamental. Naquele dia, todos os professores do primeiro ano vão se encontrar. Aqui, o fundamental inicial são professores, não são professores especialistas, né? É um professor por turma. Então, ele vai trabalhar todos os conteúdos, né? Então, neste dia, este professor vai sair da escola e vai para o espaço da formação. A escola vai funcionar normalmente porque vai ter um professor substituto lá para assumir a sala dele. No Fundamental 2, aliás, na educação infantil e no Fundamental 1, requer professor substituto. No Fundamental 2, não, porque você pode alterar o horário. Então, formação hoje de ciências da natureza, com todos os professores do Fundamental final. É só alterar o horário da aula lá. Hoje, por exemplo, não teve aula à tarde, né? Com os professores de Ciências da Natureza no Fundamental 2. Teve de língua portuguesa, de matemática e assim, né? De história e assim por diante. Então, é uma organização que a escola precisa ter a partir do calendário. Lembrando que nós trabalhamos, né, a formação com base no conteúdo do mês seguinte.
Então, os professores de ciências da natureza que estiveram hoje conosco, eles vão receber orientações, né, e material produzidos por nós para o mês de setembro. Então, é sempre assim. Tá? Pode seguir, Bruna. Professor, e só mais uma pergunta, outra pergunta que eu ia fazer, era sobre os vínculos. Os professores da rede de Sobral, eles normalmente trabalham só na rede Sobral, são professores de 40 horas, ou eles se dividem muito? Aqui no Rio é muito comum, o mais comum é o professor trabalhar em mais de uma rede. Ele está na municipal e na estadual, ou então ele está na municipal e também na iniciativa privada. Como é que é esse vínculo, a carga horária do professor em Sobral? No geral, né? Claro que deve ter exceções, mas... A grande maioria, Bruna, tem 40 horas, né? Ou 8 horas diárias. Então, ele trabalha manhã e tarde, porque é fundamental, né? Ele trabalha manhã e tarde. A grande maioria. É claro que você tem ali, é residual esse número de professores que ficam metade no privado e metade no público. É muito pequeno o número. Assim, é pequeno, é minúsculo. A grande maioria tem 200 horas, né? Mensal, como a gente chama, né? Ou 40 horas semanais, ou, né? 200 horas, depois a gente fala aqui. Mas são 2 expedientes, geralmente, esse professor, Bruna, aqui no nosso, na nossa rede, tá bom? Isso aqui eu já falei. Posso aproveitar? Desculpa, professor, só porque como a Pode, por Bruna favor, levantou a bola, por favor. é que você falou que todos os professores do primeiro ano se encontram. É literalmente assim? Eles todos se conhecem Sim, sim. e vão... Então, nesse espaço, existe uma troca? Eles podem conversar sobre as experiências que deram certo e que deram errado entre escolas diferentes. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que as pessoas, quando o Juliano vai vir aqui, né? Juliano, eu vou te dar um exemplo aqui, quando tu vieres aqui, não fica muito decepcionado, não, porque a Escola de Formação de Professores é uma casa pequena e aqui não acontecem as formações, porque não daria para acontecer por conta do tamanho do espaço físico. O que nós fazemos aqui é a gente pega emprestado prédios públicos, na grande maioria, né? Instalações públicas, e às vezes privada também. A gente tem uma relação muito tranquila com a rede privada. Então, a gente solicita espaços públicos e privados e desenvolvemos as formações. Tem um lado bom e tem um lado que a gente fica assim meio... Porque a gente poderia ter um mega prédio, né, com vários espaços e concentrar todas as formações. Só que aí é importante pensar também que cada formação tem um formato diferente. É preciso um espaço que possa ser diferente. Vou dar um exemplo. Uma formação da educação infantil, o espaço da formação da educação infantil é diferente do espaço da formação dos professores de matemática do Fundamental 2. Eles precisam de espaço para se movimentar, para ficar no chão, para construir material, né? Para ver uma prática lúdica, eles precisam de espaço. Então, não vou poder ter um auditório com cadeiras fixas para a educação infantil. Eu preciso de um espaço que eles possam se movimentar. E aí, Eric, respondendo a tua pergunta, é isso mesmo, eles se encontram literalmente. Vamos pegar os professores do 2º ano do Fundamental. Dia X do mês, formação do 2º ano. Todos os professores do 2º ano da rede se encontram. Aí, nós temos, por exemplo, né, turmas de professores de 100, 150, 200 professores. E aí eu vou precisar também de espaços maiores ou menores. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva. E é isso mesmo. E aí, complementando a tua pergunta, Eric, nós temos um momento da formação que esse professor, para além de interagir com outro professor de outra escola, se ele estiver desenvolvendo uma atividade que seja exitosa, que a gente veja que, olha, cara, isso aqui é muito bacana, o professor criou lá, ele apresenta essa experiência exitosa. Existe um momento de apresentação do que esse professor está construindo para todos os outros, né? A depender do que ele vai estar construindo lá na escola, porque os professores também produzem, né? Também criam, né?
isso é real. E aí é uma forma também de compartilhar as experiências, tá certo? Pode seguir, Ana, Bruno. Ana, oi, Bruna, só um instantinho. A Ana Fábia está aqui no chat, ela postou uma mensagem que poderia aí. A sugestão é se abrir para ela falar, professor Mauri. Deixa eu apresentar a Ana Fábia, viu? A Ana Fábia é a nossa diretora pedagógica, viu, Bruno? Eu convidei, não te falei, mas é a nossa diretora pedagógica. Eu tenho muito carinho, muito respeito. A Ana Fábia vem de uma trajetória, Bruna, da sala de aula. Foi uma das melhores professoras, assim, é uma das melhores professoras que nós temos em sala de aula. Ela não está em sala de aula com alunos, mas ela está na formação. Ela dirige todo o processo formativo, é a nossa diretora pedagógica. E só para fazer aqui uma observação, viu, Bruna? No melhor IDEB, da melhor série histórica de IDEB de Sobral, ela conseguiu o melhor IDEB do Brasil. É uma professora premiadíssima, tem todo o meu respeito e carinho. Não sei se ela quer falar. Professora Ana Fábia, seja bem-vinda. Fico muito feliz de ter convidado ela para estar aqui conosco também. Ela disse que está com problema na câmera, mas se você quiser abrir seu microfone também, complementar ou quiser fazer uma fala no final da apresentação, fica à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco na sala. E ela está doente, está gripada, Bruna. Ela assim, é uma incansável, sabe? Eu disse, fica à vontade. Mas vamos seguir, então. Não sei se ela vai falar, Bruna. Vamos seguir. Eu digitei no chat, tá, pessoal? Estou bem melhor, graças a Deus, hoje. Mas eu digitei no chat, boa noite, como o professor Mauri já me apresentou. Eu queria só complementar essa parte que eu gosto muito, que é a parte das experiências exitosas. Fiz e recomendo, que a gente chama de fiz e recomendo. Então, há sim um espaço em que o professor, ele interage, ele apresenta ali aquela experiência que deu certo, e é algo muito que a gente fortalece. Na verdade, é o que a gente enriquece na formação, essa aprendizagem com o outro, né? Então, a aprendizagem em pares, essa troca das experiências, ela é muito valiosa para a formação. A gente tem, assim, uma consideração muito grande dentro da nossa agenda, inclusive, tá? E só para complementar também a fala aí do professor Mauri, eu tentei ficar caladinha, mas hoje eu estou bem melhor. Ontem eu estava ruim, realmente, tá? Eu peço desculpas, minha câmera não está boa, assim como também a minha aparência, né? Porque para quem já está se recuperando aí de uma gripe, que olha, gente, a semana inteira, mas tudo bem, graças a Deus estou bem melhor. Mas é só para dizer que há também uma avaliação ao final do encontro. Então, o professor tem um campo ali na avaliação, que é um formulário que a gente gera, inclusive, e ele tem um campo que ele dá sugestão. Então, ele tem ali a vez e a voz, a gente chama, né, vez e voz, o professor. Ele dá a sugestão e a gente filtra aquelas sugestões que são colocadas na avaliação do encontro, e, posteriormente, a gente faz as intervenções necessárias juntamente com o grupo de formadores, vendo o que foi muito em comum entre eles, né, para poder levar para a próxima formação. Obrigada, eu vou desligar meu microfone. É com você, professor. Estou melhor, graças a Deus, viu? Perfeito, Fábio. Muito obrigado pela contribuição, importantíssima. Pode seguir, Bruna. Aqui o material eu já falei assim, só para ilustrar, né, como é que acontece o escopo. Pode passar dos materiais utilizados, atividades complementares, cronograma, plano de curso. Pode seguir. Esse aqui é um documento, né, curricular referencial do Ceará, o DCRC, que é um documento que também faz parte desse grande produto que a gente constrói, né, o plano de curso. Então, é um documento que o Estado do Ceará produz, que a rede estadual produz para o ensino fundamental em todos os municípios. Para além desse material, tem um programa também de alfabetização na idade certa, que é o PAIC, que também produz material para todos os municípios, os 184 municípios do Estado, e que nós também fazemos uso. E o material e formação, né? Então, tem o PAIC, que tem esse documento também aí, que colabora, né, que vem somar com os materiais que a gente bebe, né, que a gente
consomem para poder produzir o plano de curso. Pode seguir. Aí são os currículos, né, de Sobral, que eu já falei, língua portuguesa e matemática, pode passar. Tem o currículo também de educação infantil, e tem este currículo aqui, que é o de ciências, que, na verdade, é uma forte parceria que Sobral desenvolveu com o apoio da Fundação Lema, Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Esse projeto, né, essa proposta, ela é coordenada pelo professor lá da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que é o Paulo Blinkstein, e tem o GT, que fica em São Paulo, que é um grupo de pesquisadores que ele acompanha, e tem os nossos professores das escolas de ciências, que são acompanhados, e alguns deles é uma equipe menor, que fica dentro dos laboratórios, né, para implementar o currículo, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E aí, a escola de formação também tem os formadores de ciências, que participam desse GT, e que aí o grande desafio que a gente vem aí na vivência é de implementar esse currículo nas escolas, né? Criado aqui especificamente para a rede. O currículo de ciências, que é o IDEA, né? O currículo IDEA, que é o de ciências que tem a ver ali com a descoberta, né? Tem a ver com a intervenção, com o aprendizado, né? Então, assim, é um currículo que assim, nasceu e está sendo cuidado para que ele, de fato, faça sentido ali para o aluno do fundamental, entender que ele pode, sim, né, fazer ciência no ensino fundamental e não com aquela coisa do cientista, né, distante, longe, né, do ensino fundamental. E a ideia aqui é que ele possa construir fazendo, é o mão na massa. E aí tem muito a ver com a questão do fazer, né, do construir material concreto, né, dos Fab Learns, que são os laboratórios que nós temos aqui nas escolas. Isso tem a ver também com o Maker, né? Então, assim, tem todo um conjunto com o novo currículo de ciências, anos iniciais e finais. Pode seguir. Aí são registros, Bruna, pode ir passando para vocês perceberem também que são espaços diferentes, né? Pode ir seguindo, são só imagens. Outra coisa também que é muito forte aí nessas imagens é que não tem nada de super, né? São coisas que em qualquer município do Brasil você teria, né? Não tem nada muito rebuscado, tem muita criatividade, né? Quando você vê ali, tem muita criatividade. Mas eu estou falando do material em si, que muitas vezes nós trabalhamos, inclusive, com materiais recicláveis, né? Assim, entendendo que esse professor vai construir e pode construir algo concreto, pode ir seguindo lá, né? Na escola, no espaço da escola que ele está. Então, percebam, não tem, assim, sabe, tanto rebuscamento, né? Coisa, papel madeira, às vezes tem garrafa PET, às vezes tem caixa de ovos, eles constroem jogos, e é coisa muito palpável, né? Aí aqui, né, o Bruno, o nosso secretário de Educação é um incansável. Assim, o professor Herbert, além de incansável, é um cara de vanguarda, é um pensador de vanguarda. Pandemia veio, 2020, eu lembro demais da data, 17 de março de 2020, eu achava que voltaria com 15 dias e se passaram quase 2 anos, né, em casa. E quando a pandemia chegou, voltando aí aos créditos ao nosso secretário de Educação, professor Herbert Lima, ele me chama, junto às equipes, virtualmente, e começamos a estudar sobre tecnologias voltadas para a educação. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará, é da área, né, de tecnologias, UFC virtual da Universidade Federal do Ceará, tem um espaço lá que é o UFC virtual. E aí, Juliano, Bruna, né, e o Eric, que eu estou conseguindo ver aqui na tela, a gente começou a estudar sobre isso. E aí começamos a entender como é que funcionava o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA lá da UFC. Começamos a
estudar e realizar cursos, primeiro com as equipes, tanto da secretaria quanto da escola de formação. E aí, no ano de 2020, se não me falha a memória, em agosto, foi em julho, nós lançamos, pode passar a lâmina, Bruna, nós lançamos um curso gratuito de 180 horas aulas, que nós entendíamos o seguinte, olha, nós vamos trabalhar aqui a formação continuada com os professores, nós tivemos que mudar radicalmente do presencial para o remoto, as formações começaram a acontecer remotamente, mas, para além disso, nós criamos um curso, né, online, acontecendo sexta-feira à tarde, de 13 às 17, ou de 14 às 17, e sábado à tarde, no mesmo horário. E aí, o secretário disse, Amaury, vamos trabalhar com os nossos professores, preferencialmente, né, de Sobral. São, em média, 3.000 professores, 3.000 profissionais. Aí começamos, né, divulgando, tal. Como é que funciona o curso? A gente tem professores, pesquisadores, doutores, né, pós-doutores do Brasil e de fora do Brasil que doam esse momento e a gente desenvolve o trabalho com os professores. E aí a gente achava que íamos envolver somente os professores de Sobral. E começamos ali, só que a gente tá no YouTube, tem um canal do LDE no YouTube. O canal que, a priori, era para 2.000, 3.000 professores, ganhou o Brasil e hoje nós temos mais de 225.000 inscritos no canal. De todos os estados da federação, tem professor que nos acompanham. Então, e isso é gratuito. O canal não é remunerado, né? Não existe remuneração. E a gente desenvolve esse trabalho junto com os municípios no Brasil. Aí é um curso de 180 horas aulas, pode passar, acontece a cada 6 meses, pode seguir. Ele tem certificados, né? Aí são prints, né, de professores aqui de Sobral, de fora de Sobral, pode seguir, que acompanham, pode seguir. E aí a gente também, né, criou o Instagram, né, criou o Facebook, criou todas as mídias digitais, ali, todos os canais de comunicação, grupos de WhatsApp, né, assim, tudo, pode passar. Aí o curso tem 4 avaliações e no final do curso tem um certificado de 180 horas aulas. Mas para cada aula também, se o professor quiser, ele tem um certificado de 3 horas quando ele se inscreve no curso. Temos muitos professores, viu, do Rio de Janeiro que nos acompanham ali no canal. Aí a gente agora vai lançar um neste sábado, né, o deste semestre, será lançado sábado agora, e eu convido a vocês depois a entrarem lá no canal e assistirem, porque as aulas ficam gravadas, e é muito bacana, a gente consegue abranger aí o Brasil inteiro. Pode seguir. Aqui é um projeto que também nós desenvolvemos, que é o Sobral no Enem. Ele visa preparar os alunos da escola pública, egressos, do ensino médio, para o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma proposta, na verdade, foi uma bandeira defendida pelo prefeito Ivo, e nós, da Escola de Formação, é que assumimos a execução. Neste caso aqui, não são os formadores da escola que vão para dar aula para os alunos do ensino médio. A gente contrata uma empresa de professores, né, que trabalham com alunos de cursinho. Eles acontecem aproximadamente em 20 encontros, todo sábado, de 8 ao meio-dia. Aqui foi a aula inaugural com o professor Fabiano Oliveira, que trabalhou no dia lá com mais de 1.500 alunos, numa quadra, com som. Foi muito bacana o lançamento deste ano. E todo sábado, até o Enem, acontece. Aí eles recebem blusa, uma garrafinha para água e material didático, as apostilas. Pode seguir. Os Saberes é um encontro também que nós realizamos em março e tem a ver com a homenagem, né, ao mês do professor. Então, é um grande encontro com todos os educadores, geralmente 2 ou 3 dias. Tem, inclusive, relatos de experiência. A gente depois faz uma grande premiação desses relatos. Eles acabam escrevendo trabalhos
né? E depois a gente acaba premiando os melhores trabalhos. Aí tem uma mega palestra, uma palestra macro, depois tem 10 oficinas que são assim divididas com os temas, e depois tem a apresentação dos trabalhos, e depois a premiação. É uma grande festa, é também um momento de formação com todos os professores, acontece geralmente em outubro. Pode seguir. Seminário de Educação Inclusiva, acontece no final do ano, nós também realizamos em parceria com a Secretaria de Educação. Pode seguir? Eu acho que é isso, Bruna. Eu não vou passar o vídeo, Bruna, mas fica aí com vocês. Tínhamos vídeos, acho que vai demorar muito também, e eu também estou com um tempo assim, estourado para entrar em outra reunião aqui. Mas fico aberto às perguntas. Obrigado, viu, pelo espaço. E se tiverem alguma dúvida aí, a gente pode conversar. Tá certo, obrigada, professor. Eu não vi o que rolou aqui no chat, o que o pessoal, se tem alguma pergunta. A gente faz umas duas perguntas, só a gente pode fazer um bloco de perguntas, você só endereça. Aí o Eric quer fazer uma pergunta. A gente pode abrir para 3 pessoas fazerem perguntas, você responde todas de uma vez, só com as considerações finais. Pode ser assim, professor? E aí eu peço que o pessoal seja bem breve. Vou pedir que o pessoal seja bem breve. Então, vai lá, Eric. Pode ser, eu agradeço. Inclusive, Bruna, pode fazer o seguinte também. E Juliana também está com a mão levantada. Oi, diga. Não, você pode fazer o seguinte também. Se tiver muitas perguntas, você me envia depois para a gente responder aqui. Tá ótimo. De volta, né? Tá certo, tá ótimo, tá ótimo. Vou botar o Juliano está com a mão levantada, mas acho que o Eric tinha falado primeiro. Então, o Eric pode perguntar a você, depois o Juliano. Mas uma pessoa que quiser, a gente faz o bloco de 3 perguntas e a gente segue. Tá, Eric, você. Perdão da mãozinha, que eu só vi agora, só agora cutucando que eu descobri como é que levanta a mão. Porque eu sempre faço reunião no Meet, quase nunca no Zoom. Então, eu tinha 1 milhão de perguntas, mas como o tempo está apertado, eu vou fazer só a que eu acho que é a mais graúda, que eu queria saber se se existe alguma documentação da metodologia de elaboração e de implementação. Pergunto isso porque isso seria um grande subsídio até para expandir essa ideia, né, para outras localidades, claro, dentro das especificidades de cada território, né? Não vai copiar da Ctrl-C, Ctrl-V de uma coisa que foi feita em uma cidade para outra, então um estado, etc. Mas eu queria saber se existe uma documentação desse tipo ou se, nesse caso, precisaria haver esse levantamento de como foi desenvolvido e depois como que foi implementado, né? Isso poderia ser transmitido. Não, existe sim. A gente tem todo o material que é produzido, Eric, eu não sei se eu entendi, né? Mas assim, todo o material que nós produzimos é da Secretaria de Educação. A gente produz todo o material para a Secretaria. Mas eu quis dizer não o material, eu quis dizer a escola, entendeu? A Esfapege. Nós temos sim. Não, temos sim. Temos, inclusive, toda a fundamentação legal e todo o processo, né, de implementação. É possível, sim. A gente pode conversar a respeito, né? Mas temos sim, viu? Entendi agora. Entendi. Porque é o modelo, né, que você está falando. O modelo, assim, o exemplo, sim, né? Porque como que foi, inclusive onde que teve troca com os professores, né, e alunos, essas coisas, assim. Isso já está documentado. Ótimo. Muito inclusive, o Eric, teve uma, agora, isso bem recente, tem uma instituição de São Paulo que esteve aqui conosco e eles produziram um material, que eu posso até passar para a Bruna depois, eles vieram, né, eles pesquisaram, eles imergiram, sabe? E eles construíram um material sobre a Escola de Formação de Professores de Sobral. Muito bom. Está publicado, né? Eu acho que eles já lançaram. Se não, vou perguntar. Mas eles mandaram, estiveram aqui, né? Assim, foi muito bom, bem interessante o trabalho, né, que foi feito. Mas tem sim, viu, Eric? É possível sim. E é possível sim implementar, né? Respeitando, obviamente, e olhando para as especificidades de cada município, de cada território. Uma coisa, né, é só aqui, né?
Eu já perguntei pensando nisso, né? Que uma construção, qualquer que seja, tem que ser feita a partir Não, da tem que ser realidade que existe, né? a realidade que existe. Eu passo para a próxima pessoa que quiser perguntar aí. Juliana, você. Mauri, queria já aproveitar e agradecer a sua exposição muito didática e, assim, só faz a gente ficar mais interessado em conhecer a experiência de Sobral, né? Bom, eu vou fazer duas perguntas, assim, bem objetivas. A primeira diz respeito, assim, a sensação que nós temos daqui, olhando à distância. A experiência de Sobral começa nos anos 90, ali por volta de 97, né? Há uma ruptura na política educacional, ou seja, há um conjunto de implementações de políticas que vão reformular por completo a experiência educacional do município. E, então, de 97, se eu não estou errado aqui, de 97 a 2005, a gente tem um período aí em que provavelmente essa experiência teve um ganho de maturidade que levou, né, à concepção da escola de formação. Quais são os elementos, né? A primeira pergunta é essa, ou seja, o que de fato aconteceu, que levou? Se a SFAPEG ela é fruto dessa maturidade naquela experiência que começa nos anos 90 e 97, né? E o que de fato contribuiu, o que levou à construção da experiência da SFAPEG. A segunda pergunta é entender um pouquinho, como a S ela é financiada pelo orçamento municipal, recursos repassados, mas existe alguma flexibilidade? Eu vi ali, por exemplo, num dos slides, que tem a Fundação Lema faz o apoio e financiamento. Então, assim, como é que funciona hoje o orçamento? Em linhas gerais, né? A gente não precisa entrar em detalhe, mas em linhas gerais, como é que está estruturado o orçamento da OS, né, da SFAPEG? Como é que ela financia a sua operação? Bom, a primeira pergunta, Juliano, sobre esse primeiro ponto, né, que nasce em 1997, eu considero, inicialmente, que tem que ter coragem política. Teve muita coragem política lá em 1997, do gestor, de quem estava liderando, né, de quem inicia o processo. E aí eu lembro muito bem que quando... Em 1997 foi a primeira eleição do Cid Gomes, atual senador da República, no primeiro mandato dele a prefeito em Sobral. Quando ele assume, em 1997, ele teve uma preocupação muito forte em estruturar o parque escolar. E olha só que interessante esse relato. Ele teve uma preocupação muito forte em estruturar o parque escolar, né, em comprar equipamento, em estruturar mesmo, estrutura física do parque escolar. Só que aí nós realizamos uma avaliação com toda a matrícula do terceiro ano, né, fundamental, à época, crianças com 8 anos, e detectamos o seguinte: quase 50% da matrícula dos alunos no terceiro ano sequer reconheciam palavras. Isso foi assim um estalo, assim, pá! Né? Isso foi em 2000. Assim, 2000. E toda a estrutura já sendo encaminhada, já sendo construída. Então, organização salarial, estrutura física, equipando as escolas. E aí, quando a gente fala disso para alguns municípios, o pessoal valoriza. Isso é muito importante. Eu não estou dizendo que não seja importante, não. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda, para além da estrutura. É a escola, de fato, ensinar e aprender. É eficaz, é ter uma escola eficaz. Aí, quando nós descobrimos isso, a gente falou assim, rapaz, os resultados não vieram não, viu? Com a estrutura, com salário, não vieram. Os resultados de aprendizagem não vieram. Aí, a gente começa a perceber, por exemplo, que é muito mais profundo quando você fala de aprendizagem, né?
efetiva das crianças. E aí, a gente começou, e muita gente perguntava, né? Até hoje perguntam, qual é o método que vocês utilizam de alfabetização? Nós lançamos mão, na época, de tudo que era possível para alfabetizar as crianças, né? Inclusive, tem gente que pergunta para mim, eu até dou um sorriso, porque as perguntas são assim, como é o nome do programa de alfabetização de vocês? É o de Meta 1. Se eu disser o que é Meta 1 aqui, todo mundo sabe o que é Meta 1. Não tem nome. Meta 1 é alfabetizar as crianças com idade de 6 e consolidar essa alfabetização com 7. À época, né, o Ministério da Educação falava que o ciclo é até os 8 anos, né? Eu sou muito inquieto com isso. Eu sou filho da escola pública, Juliano, sabe? Eu sou muito inquieto. Eu estava semana passada conversando aqui com um grupo de pessoas e aí a gente falando sobre isso, e eu disse assim, olha, é muito interessante, porque nós levamos, viu, Juliano, muita pancada da academia à época por conta disso. Nós dissemos assim, olha, vamos alfabetizar na idade certa. Olha, isso dava altas discussões, né? Sabe? Eram embates, assim, nesse sentido. Aí eu digo, olha, eu não, né? Todos nós que estávamos aqui à frente dizíamos assim, olha, é interessante, né? Quando a gente olha para o filho do professor que está falando isso, que muitas vezes era professor da academia, o filho dele está lá na escola privada. E se ele se alfabetizar com 4 anos, não tem nenhum problema. Agora, o filho do trabalhador que mora na periferia, não, você precisa de um time, você precisa respeitar o tempo de cada criança. A gente está respeitando, sim. Para nós, entender a alfabetização na idade certa é dizer que a criança tem o direito de aprender. A gente terminou assim, né? Conversamos sobre isso. Depois as coisas foram se desenvolvendo e o governo do estado do Ceará criou um programa de alfabetização na idade certa, a partir desse modelo. E a partir daí, nós tentamos, né, em 2013, tu lembras disso, né, Juliano? Lá no plano do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que acabou não acontecendo, ali com o governo Dilma, se não me falha a memória, que, claro que não era coincidência, o ministro da Educação era o Cid, né? Esteve lá, numa passagem muito rápida, entrou no Congresso Nacional, né? E vocês já sabem o resto da história, né? O que aconteceu. Então, assim, é muita coragem política para fazer isso. Portanto, esse início lá, né, de defender, de fazer uma escolha, dizer, olha, nós vamos alfabetizar as crianças. E um outro ponto que eu queria acrescentar aqui, Juliano. À época, antes de 1997, todos os diretores eram indicados politicamente, era indicação política. Quando o prefeito eleito assume, ele institui ali, no ano 2000, que todos os dirigentes escolares teriam que passar pelo processo de seleção, com base na meritocracia. Então, o prefeito decidiu, nós queremos técnicos, com perfil técnico, dirigindo as escolas. Isso no início dos anos 2000. Isso foi um choque, vocês não têm ideia do choque, porque anteriormente era o vereador que indicava a mulher do cabo eleitoral lá do distrito X, e dizia, ela será a diretora da escola. Sabe o que era mais grave? A diretora, que era mulher do cabo eleitoral do distrito, lá da zona rural, era analfabeta. A gente, quando fala isso aqui, é muito forte, porque os diretores escolares, antes de 1996, não sabiam, Bruno, assinar o nome. E eram diretores de escola. Então, isso foi uma ruptura muito forte à época. E aí, só para encerrar aqui esse assunto, porque ele faz parte, né, do que a gente viveu aqui na história. À época, viu, Juliano, como tem aqui pretensos candidatos aqui à política, né, o prefeito ouvia assim, ó, dos seus aliados, da base governista. Olha, prefeito, é o seguinte, se o senhor colocar essa seleção aí para diretor de escola, na próxima, nem para síndico de prédio você vai ser eleito. E ele disse, eu não quero saber. Eu vou instituir a seleção,
né, com base na meritocracia. Sobral, para você, tu vai entender, Juliano, quando tiver aqui, Sobral está numa região norte do estado que é semiárido. 40 graus aqui à sombra, sem praia, tá? Não tem praia. É serra aqui do pertinho, tem um rio que passa na cidade que refresca, mas não tem praia. A praia mais próxima fica a 120 quilômetros. Mas no entorno de Sobral tem 60 cidades, 60 municípios. Quando Sobral lança a seleção de diretores, vários professores dessas cidades, bons professores, se interessaram e vieram para a cidade. Isso agravou mais ainda, porque nós não tínhamos só professor, diretor de Sobral, tínhamos de outros municípios, inclusive de Fortaleza, né? Então, isso aí era para, inclusive, dar uma chacoalhada maior ainda, porque o vereador ficava dizendo, mas o diretor nem daqui de Sobral mas o cara atendia ao perfil que esse edital estava buscando, né? E aí eu estou dizendo isso porque é muito forte para mim a seleção de diretores, porque eu fiz parte da segunda seleção de diretores. Eu entrei como coordenador pedagógico e depois fui aprovado como diretor de escola. E passei muito tempo como diretor de escola. Na escola de formação, a última seleção de diretores, quem realizou fomos nós. Quem coordenou a seleção fui eu, enquanto diretor da escola. Isso, para mim, é emocionante. Uma vez eu fui candidato, passa um tempo eu estou coordenando, né, conhecendo assim, afinco por dentro como é que funciona o processo. A segunda pergunta, só para encerrar aqui. A segunda pergunta, Juliana, é o seguinte: nós somos Moes, mas o único cliente que nós temos é Sobral. A exigência é grande, a envergadura é alta, assim, sabe? A régua é alta no sentido do que se quer com excelência. E, por uma questão de zelo, né, nós temos a gestão, essa gestão está acabando agora em 2024. Se tu perguntar, é possível receber financiamento? Eu deixo para o próximo que vier, viu, Juliano? Eu deixo para o próximo. Mas, assim, desculpa, algumas ações que são desenvolvidas, a gente pode desenvolver. Tem, por exemplo, municípios que solicitam formações à noite, formação no final de semana. Eu posso desenvolver isso como pessoa física ou então me associar a alguma empresa, né, que possa desenvolver sem nenhum problema. Eu dou palestras, às vezes, aqui. Eu fui para Natal agora, nesse mês. Foi maravilhoso, mas era assim, era um dia de final de semana, mega estrutura, né? Vai lá e desenvolve a palestra. Mas, assim, é possível, sim. Nós é que não desenvolvemos nenhuma parceria com nenhum município até o momento. Já aconteceu no passado, inclusive com alguns municípios, mas, de fato, o zelo que o atual prefeito tem, a transparência, né, a rigidez nisso, sabe, a seriedade nisso, eu fico assim, sabe, não, vamos ser fiéis a isso, a esse cliente que é o mais robusto. E não entra nenhum recurso, viu, Juliano, que não seja direto da Prefeitura de Sobral, a não ser que a gente desenvolva um trabalho fora do horário do expediente, aí é pessoal, né? A gente pode sim desenvolver. Tá certo? Mas é algo para se conversar, viu, Juliana? Assim, quanto a isso, é tranquilo. Eu não vou, na verdade, aqui... a escola de formação está à disposição, cara. Inclusive como parceiro, né? Viu, Bruna? Como parceiro político também aqui. Né? O professor Herbert deixa muito claro isso, né? Você vai vir aqui, você vai perceber, né? Vai conhecer por dentro, né? E estamos à disposição, sabe, para ajudar qualquer... Com esse curso aí, a prova viva diz que a gente está a fim de ajudar o Brasil, né? Assim, um curso de formação permanente ali, a gente está muito afim, tá? Está muito à disposição para ajudar. E eu não falo pelo secretário, mas pelo que eu conheço, ele é muito aberto, né? A estar à disposição, né, dos demais municípios. Tá bom? Não, o secretário foi maravilhoso também, se colocou à disposição, veio aqui, conversou conosco, e eu, inclusive, fiquei muito honrada que ele me convidou, eu dei uma das aulas do curso que vocês dão junto no LDE, né? Eu fiquei super honrada com o convite, foi um orgulho para mim, nesse curso que vocês dão, justamente isso que você mostrou. Gente, eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada, e acho que com o avançar da hora, a gente libera o professor Amaury. Se o senhor
permitir, a gente pode compartilhar, eu posso compartilhar os slides com todo mundo, e aí, se for o caso, a gente troca, vê esse resto dessa documentação que o Eric pediu. Assim, acho que a gente vai acabar disponibilizando isso também no YouTube. A gente tem uma playlist com algumas das coisas que a gente gera aqui, e aí a gente põe na própria descrição do vídeo, isso à disposição. Fique à vontade, Bruna, aí com o material, pode disponibilizar as lâminas. E quero fazer dois convites. O primeiro é que vocês vejam o curso, né, o canal lá do LDE, para vocês divulgarem também. E o segundo são os seminários, que o Juliano já está vindo aqui. Venham a Sobral. Eu quero ir também. Melhor, Juliano, muito melhor. Tem coisa aqui que é muito interessante, Juliano. Muito melhor do que estar ouvindo quem está à frente, ou tá... Se tu chegar aqui, tu vai ouvir as pessoas e tal, mas muito mais interessante é entrar numa escola, é conversar com os profissionais, é conversar com as famílias, sabe? O Herbert e eu fazemos muito isso. O grupo vem e a gente fala, converse com um motorista de táxi, de Uber, conversa com o garçom da cidade, sabe? Conversa com as pessoas, para saber, de fato, se eles conseguem perceber, né, o que é que está acontecendo. Isso é muito importante, para mim é muito importante, né? Então, uma coisa é eu falar enquanto gestão, né? Enquanto ator, né? Político e tal. Outra coisa é a população falar, as pessoas falarem. Não tá o mar de rosas, não. A gente não tem essa concepção. A gente busca excelência e melhorar a cada tempo. E o spoiler que eu disse que ia dar é o seguinte, até o final de 2024, Sobral deve universalizar o atendimento em tempo integral de toda a rede municipal e também da rede estadual. É um desafio que está nos inquietando, é muito bom ficar inquieto, mas eu considero, viu, Bruna, Juliano, Eric, que foram aqui os que mais falaram, que nós temos aí, diferente, claro, de 1997, tem uma mudança agora de chave, uma girada de chave agora com o atendimento em tempo integral. Então, é um momento histórico que Sobral está se preparando para viver, para, ao final da gestão do prefeito Ivo Gomes, entregar para o seu sucessor, né, para gerir o que vai acontecer nos próximos anos, né? Porque aí é aquela coisa, é não se aquietar, é não se acomodar. Tem uma frase do Ivo aqui que é muito forte, do prefeito, que a gente sempre repete. Tem duas, na verdade. Nada é tão bom que não possa ficar melhor, nada é tão bom que não possa melhorar. E tem uma outra que não é do Ivo, mas a gente também internaliza, que é aquela do Bernardinho. A cada vitória, a gente comemora por 3 minutos e depois trabalha. Entendeu? A cada conquista, né? A gente comemora por 3 minutos, viu, Bruna? Não é fácil, não. Mas os resultados vêm, né? O bom é que esses 3 minutos, daqui a pouco tem outros 3 minutos e mais 3 minutos. São muito frequentes os 3 minutos de vocês, né? Muitos motivos para comemorar. Então, professora, é isso. Eu queria agradecer muitíssimo o seu tempo, a sua generosidade, estar aqui conosco. Estou morrendo de inveja do Juliano, ainda vai chegar a minha vez de ir para Sobral, conhecer de perto. E nos colocamos à disposição também, sempre no que a gente puder contribuir, ajudar a divulgar. Aliás, uma das coisas que eu particularmente estou bem interessada é nos aprofundar nessa política das competências socioemocionais. O secretário, quando esteve aqui, falou sobre isso. Então, talvez esse seja um dos nossos futuros temas, né, de conversar. Você mencionou o da avaliação, é uma possibilidade. E essa política nova, focada nas habilidades socioemocionais, eu acho que é super importante também, que é meio que uma nova fronteira da educação, né? Eu acho que a gente tem aí 4 temas, eu vou te dar 4 sugestões de temas para tu trazer para a discussão aqui. Uma tu já falou, que é a questão do plano de cargos e carreiras, tem que trazer uma pessoa, né? Tu falou disso, Bruna. A outra é a avaliação externa, né? A outra, acho que assim, trazer alguém aqui para falar das competências socioemocionais também, e uma outra para falar do tempo integral, porque tem equipes. Então, acho que assim, são 4 temas que já pode agendar. E aí, Bruna, pode pedir referências aqui e contatos que eu vou passando. Tá bom? Maravilha, tá certo. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos, gente. Obrigada a todo mundo que veio aí, ficou até o final. Obrigada. Tchau, tchau. Um abração, boa noite. Mauri, grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.